O maior crime socioambiental do Brasil na última década. Há 20 dias, 62 milhões de metros cúbicos de lama aniquilaram o distrito de Bento Rodrigues, em Minas Gerais. A onda de lama devastou outros 7 distritos de Mariana e contaminou os rios Gualaxo do Norte, o do Carmo e o Rio Doce. A lama tóxica provocou danos irreparáveis na flora e na fauna, atravessando zonas protegidas da floresta da Mata Atlântica. Fazendeiros com lavouras ainda não calcularam os prejuízos nos próximos anos. Além disso, moradores da cidade de Minas Gerais e Espírito Santo tiveram suas rotinas afetadas por interrupções no abastecimento de água. A mancha de rejeitos químicos chegou ao litoral capixaba depois de percorrer 650 quilômetros até o mar. O governo multou o Samarco, a empresa responsável pelo desastre, em 250 milhões de reais. A revista FIAM está no ar. O Novembro Azul está acabando e para saber como se prevenir do câncer de próstata, nós fomos conversar com um especialista, o Dr. Fernando Lira, que é médico, urologista e cirurgião. Vamos ver a matéria do Jorge Luiz. A próstata pode ser atingida por várias doenças, mas basicamente nós podemos falar das infecções, que são as prostatites, do aumento benigno do tamanho da próstata, que é uma doença que atinge uma grande parte dos homens depois dos 50 anos de idade. Essa próstata começa a aumentar de volume e vai comprimindo a uretra ou o canal da urina. E a partir daí ela começa a provocar sintomas urinários, de dificuldade para urinar, dor para urinar, vontade permanente de urinar, enfim, uma série de sintomas. E a outra doença é o câncer da próstata. O câncer da próstata, inicialmente, ele não provoca sintomas. Vamos imaginar aqui que um tumor de próstata iniciando, eu coloquei um nódulozinho mais escuro aqui, que é um tumorzinho na próstata. Ele não provoca qualquer tipo de sintoma nas fases iniciais. Por isso que é importante a prevenção. A prevenção é o quê? É a detecção precoce da doença antes que ela se torne um problema mais sério de saúde que leve à morte. E essa prevenção é feita de que forma? Na consulta, o médico vai fazer o toque da próstata. E nós solicitamos também um exame de sangue que se chama PSA. O PSA é uma substância produzida pela próstata que se eleva na corrente sanguínea sempre que existe uma doença na próstata, em especial o câncer. Então são os dois parâmetros. Utilizamos também o ultrassom, que vai nos mostrar a bexiga, vai nos mostrar o volume da próstata. O toque vai nos mostrar a consistência da próstata. Se ela tem uma consistência normal, qual é o tamanho, a conformação da próstata, e vai nos mostrar se existe algum nódulo, um tumor. Então, este é o exame básico para detectar precocemente o câncer de próstata. O câncer de próstata diagnosticado precocemente nos dá uma chance de 90% de cura ou controle da doença. Então, daí a importância do Novembro Azul, onde nós divulgamos essa importância da detecção precoce da doença. E como se faz essa detecção precoce? Essa detecção é feita consultando o urologista anualmente. Normalmente se recomenda que o homem faça essa avaliação a partir dos 50 anos e aqueles homens que têm um fator de risco maior para a doença, que comece a prevenção aos 45 anos. No Brasil, foram projetados para 2015 a detecção de mais ou menos 69 mil, 70 mil novos casos de câncer de próstata. Novos casos. A incidência
de morte nesses 69 mil, 70 mil novos casos gira em torno de 20%, porque são os casos que já são detectados em estágio mais avançado. A nossa estatística é diferente da estatística americana, por exemplo, onde a previsão para o número de novos casos para 2015 era de 233 mil. E a incidência de morte, de mortalidade dos americanos não chega a 12%, 11%, porque lá existe uma conscientização maior na realização desses exames, que ainda não acontece no Brasil, ainda devido ao preconceito. Vamos falar de política. O Eduardo Cunha enfrenta um momento chave para seu futuro como deputado. Será lido um parecer que aponta indícios de quebra de decoro parlamentar, por ele ter omitido da CPI da Petrobras suas contas da Suíça. A votação sobre a abertura do processo que pode cassar seu mandato deve acontecer na próxima semana. O carioca, com 57 anos, faz o que pode e, para muitos colegas, o que não pode. Para barrar o caso, ainda esse colegiado. Tudo para não enfrentar o plenário da Câmara dos Deputados, que o elegeu com 267 votos dos 513 parlamentares. Agora vamos falar do edifício Copan. Em 2016, o edifício completará 60 anos de puro charme. Inspirado no Rockefeller de Nova York, é um marco em habitação do Brasil. Suas curvas sinuosas trazem a leveza das ondas do mar. Já dizia seu idealizador, se mantém o maior prédio habitacional da América Latina. Dono de uma forma arrojada e uma estrutura grandiosa, o edifício Copan é um ícone representativo da São Paulo que se preparava para ganhar o título de grande metrópole em 1950. Com mais de 1.000 apartamentos divididos em 6 blocos e 35 andares, ele está no livro dos recordes como o maior prédio residencial da América Latina. O projeto, no entanto, não foi conduzido pelo próprio Niemeyer. Insatisfeito com o descarte de suas ideias originais e o atraso na inauguração da obra, inicialmente encomendada para comemorar o aniversário de 400 anos da cidade, o célebre arquiteto delegou a tarefa a terceiros. Idealizado por Oscar Niemeyer, o edifício Copan integra o movimento de verticalização da capital, resultado de um boom populacional da década de 50, o que gerou uma necessidade de abrigar a população paulistana. Mas o Copan ainda tem uma das vistas mais bonitas da cidade de São Paulo. Estudei a obra do Oscar Niemeyer e todo esse movimento moderno no Brasil, que eu acho uma exceção, né? Que um país conseguiu criar uma própria linguagem nessa sequência da arquitetura moderna. O Copan, sem dúvida, é um dos habitantes mais belos e imponentes de São Paulo. Cenário de histórias de todos os tipos e quase um personagem da vida cotidiana. Morador do Copan há 50 anos e síndico há 22, Afonso Celso defende que o prédio seja um marco da modernidade. Ele é único, exclusivo, né? A sinuosidade dele, acho que dificilmente, por mais que possa ser copiada, não vai ser nunca igualada. Ele é um dos retratos da cidade, né? E outra coisa por ter Oscar Niemeyer ter feito. Então é um símbolo da arquitetura do Oscar e me deixou essa obra de arte como tantas outras do Brasil. Então é um certo orgulho, porque vem muitos turistas aqui. E, ironicamente, a lona azul que cobre temporariamente sua fachada não mata sua beleza, apenas invoca a tão almejada onda do mar em meio à bruta selva de concreto. Agora vamos falar de beleza. O Brasil é o segundo maior consumidor de cosmético do mundo, ele só perde para os Estados Unidos. Sabendo disso, as indústrias e os profissionais da área não perderam tempo e criaram as esmalterias. As esmalterias trazem conforto e comodidade diferentes dos salões de beleza. Além disso, muitas esmalterias oferecem degustação e bebidas para as clientes. Essa cliente diz que prefere fazer em esmalterias do que em salão. Esmalteria em vez de salão. Porque às vezes a gente na correria do dia a dia não tem como marcar, aí a gente prefere passar, né? Facilita a vida, né? Esse tipo de negócio vem crescendo a cada dia no Brasil e muitas mulheres já aderiram a fazer unhas em esmalterias. Contar histórias, criar um cenário, abrir a mente para uma viagem. Criada há 18 anos, a ONG Vive e Deixe Viver não para de contar histórias nos hospitais de São Paulo e do Brasil. Era uma vez.
Sou voluntária do Viva desde 2010, atuo no Hospital Municipal de Barueri. Você esquece que você está no hospital, parece que você está numa contação de histórias. Águas tão puras e águas tão refrescantes, geladinhas. É isso aí, contar histórias, mexer com a fantasia. Este é o trabalho da ONG Viva e Deixe Viver. Valdir Cimino, um ex-executivo da área de marketing, deixou tudo e foi para um grande hospital. Em 97, no mês de abril, eu fui reconhecer o Emílio Ribas, entender, e eu, como bom pesquisador, entrevistei as crianças, tentei entender o que elas precisavam, as mães. Eu entrei no quarto andar, e no quarto andar existia um mix de criança e adulto na mesma planta, de pacientes. Isso me incomodou muito. Faltava um espaço para brincar, porque eu via que as crianças brincavam no corredor, jogavam bola no corredor, né? O espaço era escasso. Um contador de história aqui pode fazer uma diferença muito grande. Mas com criança, tudo é muito mais frágil, né? Criança está doente muito tempo, precisa continuar estudando. Então eu via muito desânimo e muito das reações de algumas mães que falavam assim, não precisa estudar, vai para a escola, vai sofrer preconceito, está magrinho, vão enfiar o dedo na cara e dizer que está doente. Então as mães preservavam, tiravam essas crianças do âmbito educacional por causa de certos preconceitos, né? Estamos no Hospital Menino Jesus, que é referência para tratamento em crianças e adolescentes. Aqui foi feita uma pesquisa para saber como contar história faz bem. A gente tem uma gama de crianças aqui muito grande, tem de várias classes sociais. O hospital é referência em alguns procedimentos de transplante. Olha, a gente sempre conta a história com muito carinho. Eu conto a história querendo sempre que seja a última vez aqui. Então, quando a gente sabe que uma criança teve alta, a gente fica muito feliz, né? Porque aqui, definitivamente, o hospital não é lugar para criança, né? Certo dia, estavam na floresta alguns animais. Você conhece esse daqui? Quem é? A zebra, leão, esse é um alce e esse é um carneirinho. E eles estavam na floresta, só que dele... O meu horário de atuação é na parte da manhã, né? Então, quando eu me levanto, já tenho aquela preocupação de arrumar as coisas, eu já tenho a minha malinha arrumada com os livros, né? Então, a gente sempre se prepara, dá uma arrumadinha, coloca alguma coisa para enfeitar, para trazer um pouquinho mais de alegria, né? E por mais que eu levante, às vezes, com algum problema, ou cansada, uma noite mal dormida, quando a gente chega aqui e vê um sorriso de uma criança, aí compensa tudo. Aí você esquece tudo que ficou para fora do hospital. A gente esquece até que eles estão doentes. Muitas das vezes a gente começa a contar a história e doença é a última coisa que a gente lembra. Eu achava que era só você ficar num quarto e tomar injeção. Tinha medo de tomar injeção. Aí ela vem e pede pra falar uma história, aí eu escutei e gostei. Aí eu deixava falar umas 2, 3 histórias. É esse livro aqui que eu gostei mais. A pesquisa realizada aqui no Hospital Menino Jesus, na região central de São Paulo, que é referência no tratamento para crianças e adolescentes, apontou que 40% das crianças que chegaram aqui estavam com medo e que 50% das crianças, quando saíram do hospital, estavam sem medo, graças aos contadores de história. Outra novidade, os pais não contam história para as crianças, porque passam o dia trabalhando. Dr. Madeira passeia entre os pacientes e conversa com as mães, que são as parceiras nessa hora. E o medo, mãe? Ele já teve um problema de saúde e aí ele ficou um pouco com medo. Ele achou que ia ser alguma coisa parecida e ficou com medo. Só conta a história da vida dela. Mas é uma história. É uma história. E mas a mãe não conta por quê? Porque a mãe trabalha bastante, né? A mãe não ficou o dia inteiro em casa. O hospital, como regra, é um local associado à dor, a sofrimento, medo, insegurança. Faz parte do nosso trabalho atuar no sentido de que esses sentimentos tão negativos sejam substituídos. E nós temos até a ousadia de tentar com que a permanência dessas crianças seja um tempo, se não prazeroso, pelo menos menos sofrido. Melhora demais o humor.
Em termos de dor, é claro que quando a dor é intensa, o resultado da contação é muito menor, é muito pequeno. E a contação de história no pós-operatório, na fase da criança estar se recuperando de uma cirurgia, eu acho que seria um destaque aí de um paciente que se beneficia muito dessa contação. Durante a preparação também? Durante a preparação também. Você lembra dessa história aqui, ó? Lembro. Esta é a Laila. E o Valdir não para de contar história. Ela virou um livro por ter ficado uns dias internada com dor de garganta. E aí o que valeu daquele encontro? A história. A história, né? As muitas histórias que foram contadas, né? A contação de história só pode trazer benefícios e aproximá-los. E até recuperar um pouquinho esse tempo perdido em que os pais passaram trabalhando e a criança ficou afastada deles. Contar história é um remédio. Contar história é um remédio. Eu gosto da sua frase. Agora vamos falar de arte. Tem uma exposição no Banco do Brasil, aqui em São Paulo, que está com uma exposição muito interessante, que é bichos em formato de seres humanos. Vamos ver um pouco sobre essa matéria. A obra de Patrícia Pitinini é um enigma a ser decifrado por cada um de nós. Se em um primeiro momento nossa reação é de repulsa ou estranhamento diante dessas criaturas esquisitas, em um segundo instante a artista consegue fazer aflorar um sentimento de empatia ao nos colocar diante do olhar profundo de cada um desses seres, promovendo de maneira surpreendente um encontro entre algo tão estranho e nossos melhores sentimentos. Suas obras mostram seres considerados monstros. Neles vemos um rosto que exprime sentimentos e sensações, mas que também possuem garras e pelos e outras partes de animais. A Confortadora é uma das obras mais desconcertantes. Apesar do indivíduo diferente nos braços da garota, o que nos chama a atenção mesmo é que, ao nos aproximar, a sensação é de expectativa de que a qualquer momento a jovem vá respirar ou piscar os olhos. Acho que a exposição ela é bastante reflexiva, né? Reflexiva, na verdade. É diferente de algumas exposições onde é só o visual, só a beleza visual. Acho que aqui a gente vai para uma reflexão sobre, no meu entender, a diferença entre povos, raças, etc. A gente vê algumas esculturas que pregam a harmonia entre duas pessoas tão diferentes, né? Então, dois corpos tão diferentes. E ali existe o amor, existe o afeto. Não se enxerga a diferença. O que se enxerga é a igualdade. O observador faz o papel do visitante. Enquanto observamos as obras com estranhamento, ele nos observa, como se os estranhos ali presentes fôssemos nós. O Indíviso foi tão bem construído que, se o visitante não dedicar uma dose certa de atenção à obra, deixará passar detalhes valiosos, como, por exemplo, o urso sobre o tapete. A exposição teve início no dia 12 de outubro e vai até dia 4 de janeiro de 2016. Com essa reportagem, a gente encerra a revista FIAM, que foi produzida pelos alunos do 6º semestre de jornalismo de 2015. Uma boa semana para todos e até a próxima edição.